Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma travessia. A travessia aqui na Universidade da Consciência, todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, no horário Brasil, e agora às 11 ao meio-dia, no horário Portugal. E a travessia é um momento onde nós nos encontramos uma vez por semana para abrir nosso dia, trazer alguma coisa positiva, uma expansão de consciência, uma mensagem intuitiva que surge na hora e que envolve esse momento de travessia planetária que exige tantas travessias pessoais de cada um de nós. Porque sim, há momentos onde o nosso planeta faz grandes transições de consciência e é como atravessar uma ponte de um mundo antigo para uma velha vida. E todas as vezes que isso acontece, é necessário que muita coisa fique para trás. Uma forma de viver, uma civilização, uma existência. E ao atravessar essa ponte, muitas vezes é necessário que nós consigamos deixar para trás muita coisa. E nós sabemos que uma das formas das coisas se transformarem envolvem o fogo, envolvem momentos de caos, envolvem destruição daquilo que parece velho, e não é diferente nas nossas vidas. Quando nós atravessamos portais muito significativos, passagem de pessoas importantes, mudanças de cidade, crises específicas como um divórcio, ou mesmo como crises de significado, quando nós paramos e nos perguntamos: para que realmente serve essa existência? Será que realmente a existência tem a ver com sobreviver apenas? Embora sobreviver seja, sim, um ponto importante da nossa história, mas muito mais do que isso, para que nós estamos neste mundo, para que nós sobrevivemos, para que nós escalamos e para que lidamos com desafios e transições muito grandes. Uma das coisas que surge hoje aqui de manhã muito fortemente é como em momentos de crise maior, seja pessoal ou crise coletiva ou planetária, como nesses momentos, muitas vezes, por conta do caos, por conta das mudanças bruscas, por conta de muitas vezes você olhar para o lado e falar: não é possível que as coisas estejam desta forma, às vezes nós perdemos a esperança de que há um significado por trás das coisas. Então, quando nós nos afundamos, às vezes, num desafio pessoal muito grande, você está passando por um divórcio, você está passando por uma falência, você está passando o que quer que seja, basta você se lembrar de um momento muito difícil da sua vida de travessia, ou mesmo agora, o que é que está se apresentando aí na sua frente. E muitas vezes, quando isso é grande demais, você não consegue muito bem, você luta tanto com aquilo, você pensa tanto em como sair, aquilo te consome tanto que a sua visão diminui e você não se dá conta de que, na verdade, não existe nada, absolutamente nada, em nenhuma esfera do universo, em nenhum tempo, que não faça parte de um plano maior. É verdade, sim, que nós não costumamos ver esse plano. Principalmente nos momentos de maior crise, nós não enxergamos o plano. Ou, como poderíamos dizer, a vontade do Pai, ou o desejo e os caminhos do universo. Porque quanto maior o desafio que se apresenta, mais a gente se coloca nessa luta em relação a ele, e ele exige de nós emoções, ele nos desafia, ele nos coloca em lugares onde a nossa mente se fecha e ela se distancia muito mais da clareza de que existe sempre uma teia por detrás de tudo. E eu sei que às vezes é muito difícil enxergar isso. Aliás, nem sempre é preciso enxergar isso, mas o simples fato de saber no fundo do coração que isso é real pode ser o farol que você precisa diante das travessias mais difíceis que você tem. Porque é verdade, você muitas vezes não vai ver o que é este plano,
Mas quando você sabe do fundo do espírito que ele existe, você caminha com os pés mais firmes, porque embora eu não esteja vendo o plano, nem a estrada, nem o significado daquilo que eu estou enfrentando, eu sei que existe um significado. E isso faz muita diferença. Porque quando eu passo e atravesso uma estrada difícil, um deserto sem água, luto contra coisas complicadas, perco e não sinto dentro de mim de que isso faz parte de um plano maior, a vida vai perdendo completamente a esperança. E eu começo a me perder mais ainda naquilo que são os desafios micros que estão na minha frente, nas peças do quebra-cabeça. Agora, quando eu, na mesma estrada, no mesmo deserto, no mesmo calor, enfrentando coisas maiores do que eu, a solidão, a desesperança, porém eu sei lá no fundo do meu coração de que existe um plano e um significado maior, que um dia se revelam, que embora eu não o veja, eu sei. Esse é o lugar dentro de mim que faz eu levantar e continuar nessa estrada no dia seguinte. E até mesmo uma grande sabedoria é compreender que não há nada em sua vida que não seja te trazido para que você se torne maior. Você pode entender que há dois momentos diferentes na sua vida. Quando a gente olha para uma travessia, se você pensar no navegador, há momentos dessa travessia em que o vento sopra o seu barco, a sua nau, e você simplesmente naquele mar tranquilo, você é soprado na direção de algo. E esse é o momento para você, com muita sabedoria, sentir o vento na pele, entrar em processo de gratidão pela vida, pela existência, e inclusive se lembrar o quanto você é abençoado por fazer parte da beleza de um universo tão grande. Mas todo navegador sabe que esse é um momento que acontece no mar, porque ali na frente, talvez, você encontre uma tempestade. E a tempestade pode ser grande o suficiente a ponto de você perceber que você não tem nenhum controle sobre o mar. A ponto de você perceber que esse mar é tão gigantesco que qualquer tentativa sua, seja de mexer no leme, seja de brigar contra o mar, ou se desesperar, ou de controlá-lo ou dominá-lo, nenhuma destas coisas vai fazer muita diferença. E há momentos que simplesmente você se deita no convés ou se agarra, abaixa completamente a vela para que os ventos não te levem com força demais e de repente simplesmente ora ou simplesmente entra em meditação e entrega, buscando no coração o contato com a esperança, reconhecendo a sua impotência diante de momentos e de mares que são muito maiores do que você. E no momento da impotência, não é sobre lutar contra o mar e gastar todas as suas energias entrando em colapso com algo que simplesmente não é possível que seja domado ou controlado. No momento da impotência, é sobre sim a resiliência, é sobre sim a humildade, o humus de baixar a cabeça, colocá-la no chão e entregar aquele momento à existência da vida. Mas o que você pode fazer ainda assim? Existe algo que você pode fazer. E talvez nesse momento da sua vida você esteja passando por algo que seja como uma tempestade, ou talvez como uma bonança. Se for um desses momentos onde a vida está soprando em fluxo, lembre-se de todos os dias dar a graça para isso. Porque há pessoas que estão em momentos onde os ventos estão soprando lindamente e ainda assim elas não se dão conta disso. Elas estão em algum canto daquele barco olhando e brigando com alguém ou infernizadas nos seus próprios pensamentos e perdendo a paisagem. Pois é nos momentos de bonança que você reforça o teu coração, você reforça as crenças de quanto a existência é bela, de quanto a existência é linda e de quanto você é abençoado. Então, se a tua maré neste momento é de fluxo e bonança,
Use cada um dos seus dias para ampliar a sua gratidão e reconhecer cada vez mais que você é abençoado e transbordar essa gratidão, porque sim, o simples fato de você fazer essa ação de graças e transbordá-la mexe no teu campo vibratório e influencia o campo ao seu redor, porque haverá pessoas ao seu lado que estarão atravessando tempestades e é diante da sua esperança que elas serão tocadas de alguma forma. Então, sim, você tem um trabalho quando os ventos sopram lindamente na sua direção. O trabalho é ampliar essa luz, gratidão e a certeza desse plano e fazer com que ela se torne cada vez mais a sua matéria, o seu dia a dia e, por que não, até mesmo a sua palavra e as suas atitudes. Mas se a vida está num momento onde você atravessa ou percebe a aproximação de uma tempestade, porque sim, nós conseguimos perceber, mesmo que em última hora, a aproximação de uma tempestade. O vento muda de direção, o céu começa a escurecer, os sons mudam ao meu redor e o meu corpo consegue sentir que algo está se aproximando. Sim, o seu corpo foi programado para sentir muito antes da tua visão de que existe algo, um grande desafio se aproximando de você. E este é um momento onde sim, você tem um trabalho. Pois se a pergunta vem diante da grande tempestade, não me basta entregar e apenas me render, porque qualquer luta me leva ao desespero e ao desgaste profundo e vai criando o inferno dentro de mim? Sim, mas muitas vezes o trabalho que é necessário para soltar o controle é um trabalho interno extremamente profundo. Não um trabalho ativo, mas um trabalho passivo sagrado. Há momentos na vida que não são de ação ativa, mas sim de entrega, assim como há momentos de plantio e de colheita, há momentos de ação e há momentos de descanso. Diante da tempestade é o momento aonde você e Deus, você e a sua alma encontram muitas vezes seus desafios e redenção, pois é sim, quando tudo fica muito escuro, você recebe, no meio daquela tempestade, deitado no chão daquele barco, com total impotência, sem saber o caminho, com a desesperança se aproximando, é o momento onde, através dessa desesperança, você só tem um lugar para encontrar mais esperança, dentro de você. Não há nada ao teu redor que possa segurar as suas mãos. Então você é obrigado a olhar para dentro de você as partes do teu coração que há muito tempo perderam a esperança e mesmo que não haja nenhuma possibilidade nesse céu cheio de trovoadas, você vai ao fundo do coração, se encontra muitas vezes com a tua alma, com Deus, com o seu passado, com as suas crenças e escolhe aumentar a esperança mesmo que não haja razão para ela. E esse é então o seu trabalho no momento da tempestade. No momento da tempestade, o seu trabalho é espiritual. E então, no meio daquela tempestade, você é obrigado, pois te sobra somente um recurso: a oração, a esperança, o aumento do tamanho do seu coração. Te sobra somente um recurso nos momentos de desespero, onde nada ao redor pode ser visto. Esse recurso que sobra é você ir encontrar aí dentro do seu coração e da sua conexão com a alma a certeza de que existe um plano para tudo. Eu não vejo neste momento, eu estou desesperado, nada ao meu redor parece dizer, a dor que eu sinto, o medo que eu sinto, a perda que eu sinto é grande demais, simplesmente tudo em mim dizem o contrário. E então é exatamente neste momento, quando tudo em mim diz o contrário, é que eu tenho que olhar para dentro de mim e buscar este lugar aonde eu tenho certeza
de que mesmo que eu não veja, mesmo que olhando ao redor não haja uma saída lógica e clara para mim, mesmo que até a minha mente acredite que não há nenhuma porta de saída, eu mergulho dentro de mim, lá no fundo, eu toco esse lugar dentro do meu coração que nunca se esqueceu e que sente e sabe de que tudo na existência, de que existe um plano maior para tudo. E que embora eu não o veja neste momento, em algum momento, olhando para trás, eu entenderei por que e principalmente para que eu estava atravessando aquilo naquele momento. E então o para quê é muito mais importante do porquê. Você não deve se perguntar por que isso está acontecendo comigo, porque a resposta será uma crença qualquer, um significado que você já tem aí dentro. Mas eu te pergunto, você já perguntou para que isso está acontecendo comigo? Se por um instante você partir do pressuposto de que o universo está sempre a seu favor e a de todos os outros, mesmo que nós não vejamos, tudo o que acontece na existência é sempre na direção de uma oportunidade de tornarmos a nossa alma mais grandiosa, a nossa existência mais grandiosa. Se você ir em direção à vida com esta certeza absoluta acima de tudo, eu te pergunto, no que é que se transforma a sua relação com a existência? E talvez você se pergunte, mas como eu vou encontrar essa certeza? Você pode criá-la. Você pode escolher criá-la. Você pode escolher acreditar nela. Você pode cultivá-la. Você pode repeti-la, porque sim, isso é algo que na minha vida, há muitos anos atrás, eu fui implantando na minha mente, no meu coração, a certeza de que a vida sempre entrega uma oportunidade de um crescimento do meu coração e existência, seja o que quer que seja, não existe nada aleatório ou despercebido diante do universo, de Deus, da sabedoria, da onipresença, da onisciência. Não existe nada que não faça parte do plano. Então, por um instante, o que aconteceria na sua vida hoje se você partisse deste pressuposto? Eu te convido agora a fechar os olhos por alguns instantes, fazer uma respiração profunda e apenas aí, na sua segurança e no seu silêncio, trazer à tona, à sua frente, algum desafio, talvez o maior desafio que você esteja atravessando hoje, seja qual ele for e do tamanho que for. Coloca ele à sua frente, numa distância segura. Visualiza como você tem reagido a ele. Você tem reagido como aquele que se agarra no mastro na tempestade e briga com as ondas maiores do que você? Você tem reagido trazendo do seu passado momentos de dor, de mágoa, de desesperança, de falta de fé? Ou você tem perdido tempo se perguntando por que eu? Ou você tem procurado culpados lá fora de alguma forma para diminuir a sua possibilidade? Ou como seria se você olhasse para este desafio agora e perguntasse para ele, admitindo de que não há nada, absolutamente nada na sua existência e nem na de ninguém
que não aconteça e não esteja acontecendo por uma razão, pois se não houvesse uma razão, não estaria na sua frente agora. Então, pergunte para este desafio: para que você veio neste momento? E tenha a coragem e a humildade de ouvir a resposta. Talvez com uma clareza que nunca tenha se dado conta antes. Pergunte, olha para ele e pergunta: para que você está na minha vida agora? E eu te dou uma dica. Sempre, sempre é para que você desenvolva algo dentro de você. Talvez seja para que você desenvolva mais a sua fé. Talvez seja porque você desenvolva mais a sua esperança. Talvez seja para que você desenvolva mais a sua humildade. Talvez seja para que você desenvolva mais a sua rendição. Talvez seja para que você desenvolva mais a sua resiliência. Talvez seja para que você desenvolva mais a sua gentileza. Existe uma destas coisas que a vida está te presenteando com este desafio para que você desenvolva ainda mais aí dentro. Eu te convido, ao fechar os olhos e fazer algumas respirações bem profundas, me acompanhar gentilmente e suavemente na contagem de 5 a 0, em mergulhar em um lugar tão fundo e silencioso da tua alma, além da tempestade, onde a resposta simplesmente se apresenta para você. Para que isso veio para mim? De que forma isto é um presente? De que forma isto é um presente? Mas como assim um presente? Sim. De que forma tudo o que me acontece é um presente? Basta que eu o transforme num presente. Nem sempre é um presente óbvio, mas basta que eu transforme em um presente. Então, de alguma forma, da tua maneira, do seu jeito, eu te convido para neste mergulho, nesses 5 passos, 5 degraus, você mergulha aí dentro, nesse lugar onde você encontra a tua alma, onde você encontra Deus, onde você encontra o silêncio, e receba a resposta: para que isso está em minha vida? De que forma isto é um presente? O que é que eu tenho a oportunidade, estou sendo chamado a desenvolver dentro de mim por conta deste presente? Você pode mergulhar e deixar que a resposta te encontre em cada passo desta descida 5, um pouco mais fundo. Você se sente mais tranquilo e mais ampliado. 4, uma respiração profunda ao som da minha voz e das sensações ao seu redor. Você pode se abrir para ver e ouvir em 3, 2, 1. Como o espelho que fica claro no centro do lago, você pode ver, ouvir e sentir em 0. Isso. De que forma este desafio é um presente para mim? O que é que eu estou sendo chamado a desenvolver dentro de mim, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente aqui dentro? Sendo assim, este é um presente. E não há nada em minha vida e na vida de ninguém mais que não seja um convite para que eu me torne maior, e desta forma, este é um presente. E você pode, então, a partir do momento exato em que compreender
o seu presente, o seu convite, aquilo que parecia uma briga, uma guerra, um não entendimento, pode, por que não, transformar-se até mesmo numa gratidão. Quem sabe, talvez se torne para você também, pois talvez você possa se lembrar que foi nos momentos de tempestade na sua vida que, mesmo difíceis, quando você cresceu depois dela a níveis ainda maiores, e que há coisas maravilhosas nas quais você se tornou hoje que só aconteceram por conta desses presentes e travessias que a vida te deu. Então, quando já tiver recebido este presente, quem sabe até mesmo aberto a agradecer a existência pelo desafio que ela te entrega neste momento, pois te obriga a tornar-se maior e maior e maior, no momento em que esta gratidão atingir um pedacinho do coração, eu te convido a então abrir os olhos físicos, se já não estiverem abertos, tocarem este lugar, talvez olharem ao seu redor com este olhar de quem se sente abençoado, independente do que haja na vida, reconhecendo o presente, reconhecendo talvez uma gota a mais de que não há nada neste universo que não seja exatamente uma oportunidade de crescimento do espírito. Este universo e esta existência é como um grande programa de treinamento que lhe é presenteado. Todos os eventos, sejam quais eles forem, têm uma única função, a função de que você, através deles, os reconhecendo como presentes, transforme-se em alguém maior diante deles. E então o seu espírito terá feito uma linda existência, uma linda vida. Lembrando-se sempre, para que nos momentos de bonança, quando os ventos soprarem a seu favor, este também é o presente, e aí também tem um trabalho. Para que a vida me dá? Além de ser abençoada, talvez para que eu aumente ainda mais a minha presença e percepção de que a vida é um presente, de que a vida é iluminada. Então, dessa forma, eu te convido a olhar e perceber o dia que se abre pela frente, sempre afirmando para si mesmo: hoje é um lindo dia, hoje é um dia abençoado, esse dia que se abre à minha frente é um presente da existência para mim, e eu decido desde já de que todas as coisas que se apresentarem, sejam quais as formas que elas vierem, ainda assim serão tratadas com esperança, com alegria e considerando-as um presente da existência para mim. E dessa forma nós declaramos que este é um lindo dia e que esta é uma vida sempre abençoada. Não importa o que se apresente, essa é uma decisão que eu tomo dentro de mim. Esta é uma vida abençoada. E assim eu desejo um ótimo dia para todos. Chegamos ao final de mais uma travessia. Lembrando que todas as terças-feiras, às 8 da manhã, ao vivo aqui no Instagram, às 11 em Portugal, acontece a travessia intuitiva, ela sempre se abre conforme o campo. Todas as quintas-feiras, às 19 horas Brasil, 22 ou 23 Portugal, tem a aula da Quinta da Consciência, que é uma aula sobre consciência inédita, nessa quinta-feira. Vem aqui na bio do Instagram, as aulas são no Zoom, gratuitas. Você entra na comunidade, recebe o link de Zoom. Peço que vocês compartilhem isso, para que a gente possa distribuir cada vez mais. E, quem sabe, salvar ou mandar essa travessia para alguém que está precisando ou que poderia se beneficiar deste trabalho de iluminação e consciência. Este é um lindo dia, sou muito grato por vocês estarem aqui. Um grande beijo e fiquem com Deus. Um beijo, estou vendo aqui, Malu, beijo Adri lá no Canadá, Malu lá em Queensland, na Austrália, um beijão, Cíntia,
Beijo Portugal, beijo Brasil. Eu estou aqui hoje, hoje tem uma particularidade que nem parece, né, no estúdio. Hoje nós estamos aqui, não estou sozinho. Um beijo para todo mundo. Hoje a gente está aqui no segundo dia da formação de mentores e alquimistas da expansão da consciência e a gente resolveu fazer esse trabalho juntos para abrir o nosso dia, que é um dia de travessias de identidade, como conduzir travessias de alma com outras pessoas. Então acho que a coisa veio perfeita para nós. Um beijo, gente. Um ótimo dia.